Olá, alunos do Colégio Tiradentes, estamos aí na nossa semana 17 e nessa nossa primeira aula de História nós vamos retomar o nosso conteúdo aí do livro regional e nós vamos estar conhecendo um pouco sobre como surgiram as primeiras cidades do estado de Minas Gerais. Então, para início de conversa, né, a primeira coisa que vocês precisam compreender é que as vilas e as cidades mais antigas de Minas Gerais, elas foram fundadas pelos colonizadores portugueses a partir do século XVII. Então, na época, as terras que hoje constituem o nosso estado, e eu falo nosso, né, porque eu não sei se eu já comentei com vocês, eu não sou natural, né, de Minas Gerais, eu sou natural de São Paulo, mas mudei para Minas Gerais ainda na infância e adotei Minas Gerais como meu estado de coração, né? Eu amo morar em Minas Gerais, sou mineira de coração, então com muito orgulho eu posso falar nosso estado. Então, na época, as terras onde hoje constituem o nosso estado, essas terras estavam distribuídas entre diversas capitanias. Mas o que eram as capitanias? Então, o que acontece? A partir do descobrimento, né, no período pré-colonial, que foi mais ou menos entre 1500 e 1530, os portugueses entenderam, né, com o passar do tempo, que era necessário colonizar todo o território brasileiro, ou seja, eles tinham que migrar para cá e estabelecer-se nesse local e explorar, né, o território brasileiro. Só que para isso seria necessário gastar muito dinheiro. E nessa época, Portugal atravessava uma crise muito grande e passava por dificuldades econômicas. Então, o que o rei de Portugal ele resolveu fazer? Ele criou o nosso primeiro sistema de administração. O que ele fez? Ele dividiu o Brasil em 15 lotes de terra. Né? Então, se a gente puder fazer essa comparação, a gente pode pensar em capitania como os estados atuais. Né? Então, só que ele dividiu em 15 grandes lotes de terras. E esses lotes de terras, eles receberam o nome de capitanias, capitanias hereditárias. Então, esses lotes eles foram entregues aos donatários, que eram os nobres portugueses, pessoas muito ricas e influentes, que tinham a responsabilidade de administrar essas terras e tudo que eles produziram e tudo que eles exploravam, eles tinham que pagar impostos ao rei de Portugal. E por que era chamado de capitania hereditária? Porque esses lotes de terras, eles não podiam ser negociados, eles tinham que ser transferidos como herança de pai para filho. Se a gente observar aí esse mapa e fizer uma comparação com o mapa político atual do Brasil, a gente vai ver que a área onde hoje é o estado de Minas Gerais estava distribuído entre as capitanias aí de Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, até o Espírito Santo aí, mais ou menos. Durante o século XVII, muitos aventureiros, né, pessoas aí corajosas, né, desbravadores, viajavam em busca de nativos para serem escravizados, né, porque eles precisavam de mão de obra, então eles tentavam escravizar os nativos, que eram os indígenas. Né? Então, nessa época, né, foi uma época em que muitos índios foram mortos, porque os que não aceitavam ser escravizados, eles partiam para a luta, né? E outros fugiam, conseguiam fugir. Então, esses aventureiros, eles estavam em busca de nativos para serem escravizados, bem como eles estavam em busca de metais e pedras preciosas, como ouro e diamante. E essas viagens, essas grandes expedições, elas receberam o nome de bandeiras. E esses aventureiros, né, esses viajantes,
ficaram conhecidos como bandeirantes. Em 1695, né, uma dessas bandeiras, esses bandeirantes, encontraram ouro na região do Rio das Velhas, onde se encontra o atual estado de Minas Gerais. Então, após essas primeiras descobertas, a notícia rapidamente se espalhou e muitas pessoas vieram para essa região na esperança de enriquecer e conquistar uma vida melhor. Então, foi bom, né, para essas pessoas que estavam aí em busca de uma vida melhor, porém, a situação dos escravos tornou-se ainda mais difícil, né, porque eles eram obrigados a trabalhar no trabalho pesado e a vida deles tornou-se muito mais difícil. Com a chegada dessa grande quantidade de pessoas, iniciou-se a formação de arraiais próximos às áreas de mineração, né? Então, ali onde era encontrada uma mina de pedra preciosa ou de ouro, né, formavam-se uma aglomeração de pessoas. E nesses locais tinham como centro uma pequena venda, na qual havia alimentos, ferramentas, roupas, entre outros utensílios, e ao seu redor eram construídas moradias improvisadas. Em poucos anos, esses arraiais cresceram. E em 1711, o governo português decidiu transformar esses arraiais em vilas, né? Então, algumas ficaram muito famosas, eram vilas muito importantes, como, por exemplo, a Vila Rica, que hoje é a atual cidade de Ouro Preto, a Vila Real de Nossa Senhora do Carmo, que é a atual cidade de Mariana, a Vila Real de Sabará, que é a atual cidade de Sabará. E além dessas vilas, outras e outras foram surgindo. Em 1713, a de São João del Rei. Em 1714, Vila de Príncipe, que é a atual cidade do Cerro. Em 1715, Pitangui. Em 1718, Tiradentes. Em 1719, Minas Novas. Em 1791, Barbacena. E em 1792, Conselheiro Lafayette. Em 1720 foi criada a Capitania de Minas Gerais. Né? Lembra que eu falei que se a gente observasse lá no mapa da época das capitanias, a região de Minas Gerais estava distribuída entre outras capitanias. Então, em 1720 foi criada a Capitania de Minas Gerais. Né? E Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, que na época era uma cidade que se destacava bastante como uma das vilas mais importantes por causa da construção de muitas obras, e essas obras atendiam os interesses da população e principalmente os interesses dos proprietários de minas. Vila Rica tornou-se a primeira capital de Minas Gerais. A organização espacial das primeiras vilas era muito irregular. Não sei se alguém de vocês já teve a oportunidade de visitar uma cidade histórica, como por exemplo Ouro Preto ou Tiradentes. Vocês percebem, né, que as ruas elas são estreitas, são muito curvas, né? Por quê? Porque essas cidades elas não eram planejadas, né? Elas foram surgindo, né, a construção das moradias, né, de acordo com a necessidade. Então, a organização espacial dessas primeiras vilas, elas eram muito irregulares, né, cresceram sem nenhum planejamento. E uma curiosidade, que em 1720, no arraial de Tejuco, hoje a atual cidade de Diamantina, descobriu-se minas de diamantes. E o rei de Portugal ficou muito preocupado, porque muitas pessoas começaram a se mudar para lá e ele ficou com medo de ser
prejudicado, né, de ser passado para trás. Então ele fez uma demarcação chamada demarcação diamantina, onde haviam pessoas para fiscalizar e impor as ordens da coroa portuguesa. Então assim a gente encerra a nossa primeira aula de história referente às primeiras cidades de Minas Gerais e a partir, né, do que vocês ouviram, vocês vão estar fazendo as atividades que eu vou estar colocando, vai ser disponibilizada as páginas lá na planificação de vocês. Um abraço e até a próxima aula.